Imagine acordar amanhã de manhã e descobrir que você possui uma capacidade extraordinária, que estava adormecida dentro de você durante décadas. Uma capacidade tão poderosa que em apenas 7 dias pode transformar completamente a trajetória da sua existência. Não estou falando de fantasias ou pensamentos positivos superficiais. Estou me referindo a uma técnica cientificamente comprovada que Joe Dispenza desenvolveu após anos de pesquisa em neurociência e que está sendo aplicada por milhares de pessoas ao redor do mundo, com resultados que desafiam nossa compreensão tradicional sobre as limitações humanas. Maria Fernanda, uma enfermeira de 39 anos de São Paulo, havia passado os últimos 15 anos de sua vida prisioneira de um ciclo vicioso de ansiedade e insatisfação profunda. Acordava todas as manhãs com uma sensação de peso no peito, como se carregasse um fardo invisível que tornava cada dia uma luta constante. Havia tentado terapia, medicamentos, práticas espirituais diversas, mas nada parecia oferecer uma solução duradoura. Sua vida era uma repetição interminável dos mesmos padrões de pensamento, das mesmas emoções limitantes e das mesmas circunstâncias frustrantes. Até que uma amiga compartilhou com ela um vídeo onde Joe Dispenza explicava algo que mudaria sua perspectiva para sempre. A existência de uma janela neurológica específica que, quando acessada corretamente durante 7 dias consecutivos, pode reescrever completamente os padrões cerebrais que determinam nossa realidade. O que Maria Fernanda não sabia é que durante décadas a neurociência tradicional havia operado sob uma premissa fundamental que estava completamente equivocada. A crença de que o cérebro adulto era uma estrutura fixa, incapaz de mudanças significativas após certa idade, havia limitado as possibilidades de transformação que os profissionais de saúde mental ofereciam aos seus pacientes. Mas os descobrimentos mais recentes em neuroplasticidade revelaram algo revolucionário. O cérebro humano possui uma capacidade extraordinária de reorganização que não apenas persiste durante toda a vida, mas que pode ser ativada de forma acelerada sob condições muito específicas. Joe Dispenza identificou que existe um período de 7 dias onde o cérebro entra em um estado de plasticidade máxima, uma janela temporal onde as mudanças neurológicas ocorrem de forma exponencial em comparação com processos de transformação tradicionais. Durante este período, que ele denomina reset neurológico profundo, as redes neurais antigas podem ser desmanteladas e reconstruídas com uma velocidade que surpreende até mesmo os pesquisadores mais experientes. Mas aqui está o aspecto mais fascinante. Esta transformação não ocorre gradualmente ao longo dos 7 dias, mas acontece em saltos quânticos específicos que correspondem a mudanças mensuráveis na estrutura cerebral. A técnica que vou compartilhar com você baseia-se na compreensão de que nossa personalidade não é algo fixo, mas sim um conjunto de padrões neurológicos habituais que podem ser completamente reconfigurados. Durante décadas, você tem operado a partir de uma identidade construída através de experiências passadas, condicionamentos familiares e limitações que aceitou como verdades imutáveis sobre quem você é e o que é possível para a sua vida. Mas Joe Dispenza descobriu que quando aplicamos uma sequência específica de práticas durante 7 dias consecutivos, criamos as condições neurológicas necessárias para literalmente nos tornarmos uma pessoa diferente. Carolina, uma empresária de 44 anos de Belo Horizonte, havia construído uma carreira aparentemente bem-sucedida, mas vivia com uma sensação constante de que estava interpretando um papel que não correspondia a quem ela realmente era. Sentia-se desconectada de sua própria vida, como se estivesse observando a existência de outra pessoa. Havia tentado mudanças externas, novos projetos, viagens, relacionamentos, mas a sensação de vazio persistia. Quando descobriu esta técnica específica de 7 dias, inicialmente foi cética.
Como algo tão simples poderia transformar décadas de padrões estabelecidos. Mas sua vida havia chegado a um ponto onde estava disposta a experimentar qualquer coisa que oferecesse uma possibilidade real de mudança. O protocolo de 7 dias que Joe Dispenza desenvolveu opera em 3 níveis simultaneamente: neurológico, emocional e energético. No nível neurológico, as práticas específicas que são realizadas criam novos padrões de ativação cerebral que literalmente remodelam a estrutura física do cérebro. Estudos de neuroimagem realizados em seu laboratório mostram que após apenas 7 dias de aplicação consistente desta técnica, ocorrem mudanças mensuráveis na densidade da matéria cinzenta, em áreas associadas com regulação emocional, tomada de decisões e processamento de informações. Estas mudanças não são sutis ou temporárias. São alterações estruturais permanentes que modificam fundamentalmente como o cérebro processa a realidade. No primeiro dia da prática, Carolina experimentou o que inicialmente pareceu ser resistência de seu sistema nervoso. É comum que durante as primeiras 24 horas o cérebro tente manter os padrões familiares, criando o que Joe Dispenza denomina turbulência neurológica. Esta resistência se manifesta através de intensificação de pensamentos negativos, flutuações emocionais e até mesmo sintomas físicos como dores de cabeça ou alterações no sono. Mas esta turbulência é, na verdade, um sinal positivo. Indica que o processo de reorganização neurológica está começando a ocorrer. A técnica específica começa com o que Dispenza chama de quebra do padrão matinal. Durante os primeiros 15 minutos após acordar, nosso cérebro se encontra em um estado neurológico particular, onde as ondas cerebrais transitam entre diferentes frequências. Este é o momento mais propício para introduzir novas informações neurológicas. Em vez de imediatamente ativar os padrões habituais de pensamento que normalmente dominam o início do dia, a prática consiste em manter um estado de receptividade consciente, enquanto se programa intencionalmente novos padrões de ativação neural. O processo começa com uma sequência específica de respiração que sincroniza o sistema nervoso simpático e parasimpático. Esta sincronização cria o que os pesquisadores denominam coerência psicofisiológica, um estado onde o coração, o cérebro e o sistema nervoso autônomo entram em harmonia funcional. Durante este estado de coerência, o cérebro se torna extraordinariamente receptivo a novas programações neurológicas. A respiração específica que Joe Dispenza desenvolveu não é apenas uma técnica de relaxamento. É um protocolo preciso que ativa cascatas neuroquímicas específicas necessárias para a reorganização cerebral. Após estabelecer a coerência psicofisiológica através da respiração, o próximo componente da técnica envolve o que Dispenza denomina revisão do eu futuro. Esta não é uma visualização tradicional, onde você imagina circunstâncias externas desejadas. Em vez disso, é um processo neurológico específico onde você literalmente se conecta com os padrões cerebrais da pessoa que você se tornará após a transformação. Durante este processo, você não está imaginando como seria ser diferente. Você está realmente experimentando os estados neurológicos, as frequências cerebrais e os padrões de ativação neural da versão transformada de si mesmo. No terceiro dia de sua prática, Carolina começou a experimentar algo que inicialmente a confundiu. Durante a sessão matinal, pela primeira vez em décadas, ela experimentou um estado de paz profunda que não dependia de circunstâncias externas. Não era apenas relaxamento ou alívio temporário do estresse. Era uma sensação fundamental de estar em harmonia consigo mesma que ela nunca havia conhecido antes. Este foi o primeiro indicador de que mudanças neurológicas significativas estavam ocorrendo. O cérebro dela estava começando a estabelecer novos padrões de funcionamento que geravam estados internos completamente diferentes dos que havia experimentado durante toda a sua vida adulta. O componente emocional da técnica é igualmente crucial.
Joe Dispenza descobriu que, para que mudanças neurológicas se tornem permanentes, elas devem ser acompanhadas por estados emocionais elevados específicos. Não estamos falando de felicidade superficial ou otimismo forçado, mas de frequências emocionais que correspondem a estados de consciência expandida. Durante o protocolo de 7 dias, você aprende a gerar intencionalmente estas frequências emocionais elevadas que servem como combustível energético para a reorganização neural. Estes estados emocionais elevados incluem gratidão profunda, não apenas por coisas específicas em sua vida, mas gratidão pela própria capacidade de experimentar consciência e pela oportunidade de transformação que está ocorrendo. Incluem também o que Dispenza denomina amor incondicional direcionado, onde você cultiva sentimentos de amor que não dependem de pessoas ou circunstâncias específicas, mas que emanam da conexão com sua própria essência transformada. E incluem estados de admiração e maravilhamento pela capacidade extraordinária do cérebro humano de se recriar conscientemente. Patrícia, uma professora de 41 anos do Rio de Janeiro, havia lutado durante anos com padrões de pensamento obsessivo que a mantinham prisioneira de ciclos mentais destrutivos. Sua mente era como uma máquina que não conseguia desligar, constantemente processando preocupações, análises excessivas e cenários negativos. Quando começou a aplicar esta técnica de 7 dias, no 4º dia experimentou algo que a surpreendeu completamente. Durante a prática matinal, sua mente não apenas se aquietou, mas ela acessou um estado de clareza mental que nunca havia conhecido. Não era simplesmente ausência de pensamentos, mas uma qualidade de consciência, onde ela podia observar seus próprios processos mentais com uma perspectiva completamente nova. O aspecto energético da técnica é talvez o mais revolucionário. Joe Dispenza descobriu que os seres humanos não são apenas processadores de informação biológica, mas também sistemas energéticos que constantemente interagem com campos de informação que nos rodeiam. Durante o protocolo de 7 dias, você aprende a modular conscientemente sua frequência energética para se alinhar com possibilidades futuras específicas que deseja manifestar em sua vida. Este processo de modulação energética acontece através do que Dispenza denomina sintonia do campo quântico. Durante estados específicos de coerência cerebral, que são alcançados através da prática, você desenvolve a capacidade de enviar informações para o campo quântico que nos rodeia e de receber informações deste campo. Esta comunicação bidirecional com o campo quântico é o que permite mudanças na realidade externa que correspondem às transformações internas que estão ocorrendo. No 5º dia de sua prática, Patrícia experimentou algo que desafiava sua compreensão racional. Durante a sessão matinal, teve insights claros sobre soluções para problemas profissionais que havia estado tentando resolver durante meses. Mas estas soluções não vieram através de processos de pensamento analítico, emergiram como conhecimento direto, como se ela estivesse acessando informações de uma fonte que transcendia sua mente consciente habitual. Quando implementou estas soluções em sua vida prática, funcionaram perfeitamente, criando mudanças positivas que se estenderam muito além do que ela havia imaginado possível. A transformação que ocorre durante os 7 dias não é linear ou gradual. Joe Dispenza identificou que as mudanças acontecem em saltos quânticos específicos, que correspondem a reorganizações neurológicas profundas. O primeiro salto quântico normalmente ocorre entre o 2º e 3º dia, quando novos padrões neurais começam a se estabilizar. O segundo salto quântico acontece entre o 5º e 6º dia, quando estes novos padrões se integram com outros sistemas cerebrais. O terceiro e mais significativo salto quântico ocorre no 7º dia, quando todo o sistema nervoso se reorganiza em torno da nova identidade neurológica. Fernanda, uma arquiteta de 37 anos de Porto Alegre,
havia se sentido presa em relacionamentos que repetiam padrões tóxicos durante toda a sua vida adulta. Apesar de terapia e muito trabalho de autoconhecimento, continuava atraindo e sendo atraída por dinâmicas relacionais que a deixavam emocionalmente drenada e frustrada. Durante o protocolo de 7 dias, algo fundamental mudou em sua neurologia emocional. No 6º dia, experimentou uma sensação de completude interna que nunca havia conhecido. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se completa independentemente da presença ou aprovação de outras pessoas. Esta transformação interna se refletiu imediatamente em seus relacionamentos externos. Pessoas que antes a atraíam perderam completamente o apelo, enquanto ela começou a atrair conexões baseadas em harmonia e crescimento mútuo. Um dos aspectos mais fascinantes desta técnica é que ela não apenas transforma como você se sente ou pensa, mas modifica fundamentalmente como você percebe e interpreta a realidade. Após os 7 dias, muitas pessoas reportam que o mundo ao seu redor parece diferente, não porque as circunstâncias externas mudaram drasticamente, mas porque seus filtros perceptuais foram completamente reorganizados. Situações que anteriormente causavam estresse ou ansiedade são percebidas como oportunidades neutras ou até mesmo positivas. Pessoas que antes eram fontes de irritação são vistas com compaixão e compreensão. Desafios que pareciam intransponíveis se revelam como etapas naturais de crescimento. Esta mudança perceptual não é resultado de pensamento positivo ou negação da realidade. É consequência de mudanças neurológicas reais que alteram como o cérebro processa e interpreta informações sensoriais. Estudos realizados no laboratório de Joe Dispenza mostram que após o protocolo de 7 dias, há mudanças mensuráveis na atividade das áreas cerebrais responsáveis pela interpretação de estímulos externos. O cérebro literalmente desenvolve novas formas de processar a realidade que são mais eficientes, mais precisas e mais alinhadas com possibilidades positivas. Roberta, uma médica de 43 anos de Brasília, havia desenvolvido uma visão cínica da vida após anos trabalhando em um sistema de saúde que frequentemente a frustrava. Sentia que havia perdido a paixão que originalmente a motivou a escolher a medicina e considerava seriamente mudar de carreira. Durante o protocolo de 7 dias, no 7º dia, experimentou uma transformação profunda em sua percepção. De repente, pôde ver seu trabalho não como uma série de frustrações e limitações, mas como uma oportunidade extraordinária de contribuir para o bem-estar humano. Esta mudança perceptual reignitou sua paixão pela medicina e a inspirou a desenvolver abordagens inovadoras que combinavam medicina tradicional com princípios de neurociência da transformação. O protocolo específico para os 7 dias inclui componentes que devem ser realizados em momentos específicos para maximizar a eficácia neurológica. A sessão matinal, que dura aproximadamente 45 minutos, é o componente mais crucial e deve ser realizada dentro das 2 primeiras horas após acordar. Durante este período, o cérebro se encontra em um estado de transição entre sono e vigília, onde a neuroplasticidade está naturalmente elevada. A prática matinal inclui a sequência de respiração para a coerência, a revisão do eu futuro e o que Dispenza denomina programação emocional elevada. Além da sessão matinal, há uma prática noturna mais breve de aproximadamente 20 minutos, que deve ser realizada antes de dormir. Esta prática noturna foca na revisão e integração das experiências do dia através da lente da nova identidade que está sendo desenvolvida. Durante o sono, o cérebro processará e consolidará as novas informações neurológicas que foram introduzidas durante o dia, tornando-as parte permanente da estrutura neural. Um componente adicional do protocolo envolve o que Dispenza chama de interrupção de padrão durante o dia. A cada 2 horas, você para por 1 minuto para se reconectar conscientemente com a nova frequência emocional e neurológica que está cultivando.
Estas pausas breves, mas consistentes, impedem que os padrões antigos de pensamento e emoção se reestabeleçam e fortalecem continuamente os novos circuitos neurais que estão sendo criados. Juliana, uma jornalista de 40 anos de Recife, havia passado anos lutando contra padrões de procrastinação e falta de foco que limitavam significativamente sua produtividade e satisfação profissional. Apesar de conhecer técnicas de produtividade e gestão do tempo, não conseguia implementá-las consistentemente. Durante o protocolo de 7 dias, descobriu que a procrastinação não era uma questão de disciplina ou força de vontade, mas resultado de padrões neurológicos específicos que associavam certos tipos de trabalho com estados emocionais negativos. Ao transformar estes padrões neurológicos através da técnica, desenvolveu uma relação completamente nova com o trabalho que tornou a produtividade focada não apenas possível, mas natural e prazerosa. É importante compreender que durante os 7 dias, especialmente entre o 3º e 5º dia, muitas pessoas experimentam o que Joe Dispenza denomina resistência do eu familiar. Esta resistência se manifesta como uma intensificação temporária de padrões antigos de pensamento e emoção. O cérebro, tentando manter a homeostase, pode gerar pensamentos mais negativos, dúvidas sobre o processo ou até mesmo sintomas físicos desconfortáveis. Esta resistência não é um sinal de que o processo não está funcionando. Pelo contrário, é indicação de que mudanças neurológicas profundas estão ocorrendo e que o sistema nervoso está se reorganizando. A chave durante estes períodos de resistência é manter a prática consistentemente, sem se deixar influenciar pelos estados temporários de desconforto. Joe Dispenza enfatiza que esta é a fase mais crucial do processo. É quando a transformação real está acontecendo no nível neurológico. Muitas pessoas desistem precisamente durante esta fase porque interpretam a resistência como evidência de que a técnica não está funcionando para elas. Mas aqueles que persistem descobrem que após esta fase de resistência ocorrem os saltos quânticos mais significativos em consciência e capacidade. Márcia, uma advogada de 38 anos de Salvador, havia tentado diversas abordagens para superar padrões de autossabotagem que repetidamente impediam seu sucesso profissional. Tinha o conhecimento, as habilidades e as oportunidades necessárias para avançar em sua carreira, mas consistentemente tomava decisões que limitavam seu progresso. Durante o 4º dia do protocolo, experimentou uma intensificação dramática de vozes internas críticas e pensamentos de autodestruição. Em vez de interpretar isto como falha da técnica, reconheceu que estas eram manifestações dos padrões neurológicos antigos tentando se manter. Manteve a prática fielmente e no 5º dia experimentou uma clareza sobre os mecanismos de autossabotagem que a libertou completamente destes padrões pela primeira vez em sua vida adulta. O aspecto mais extraordinário desta técnica é que as transformações que ocorrem durante os 7 dias tendem a ser permanentes. Isto acontece porque as mudanças são criadas no nível neurológico fundamental, alterando a estrutura física do cérebro em vez de simplesmente modificar comportamentos superficiais. Estudos de acompanhamento realizados 6 meses após a aplicação do protocolo mostram que as mudanças neurológicas mensuradas através de neuroimagem permanecem estáveis e, em muitos casos, continuam se aprofundando ao longo do tempo. Esta permanência das transformações é resultado do que os neurocientistas denominam consolidação sináptica. Durante os 7 dias, não apenas novos circuitos neurais são criados, mas eles são repetidamente fortalecidos através da prática consistente até se tornarem as vias neurológicas dominantes. Simultaneamente, os circuitos antigos que mantinham padrões limitantes são deliberadamente enfraquecidos através da falta de uso, eventualmente sendo desmantelados pelo próprio cérebro como parte de seu processo natural de otimização neural.
Adriana, uma psicóloga de 42 anos de Curitiba, havia observado durante anos de prática clínica que a maioria das terapias tradicionais produzia mudanças graduais e frequentemente temporárias. Quando aplicou este protocolo de 7 dias em sua própria vida, ficou espantada com a profundidade e permanência das transformações que experimentou. Isto a inspirou a integrar estes princípios em seu trabalho com clientes, observando resultados que superavam dramaticamente qualquer coisa que havia conseguido através de abordagens terapêuticas convencionais. Ela descreve o protocolo como cirurgia neurológica não invasiva, uma técnica que pode realizar em dias transformações que tradicionalmente levariam anos para se consolidar. Para aqueles que estão preparados para embarcar nesta jornada de transformação de 7 dias, é essencial compreender que o sucesso depende de compromisso total com o processo. Isto significa não apenas realizar as práticas específicas consistentemente, mas também manter uma atitude de curiosidade científica e abertura para experiências que podem inicialmente parecer estranhas ou desconfortáveis. A transformação neurológica não é um processo familiar para a maioria das pessoas, e é natural que aspectos da experiência possam parecer incomuns. É igualmente importante criar um ambiente que apoie o processo. Durante os 7 dias, é recomendável minimizar exposição a estímulos que reforcem padrões antigos. Isso pode incluir certas pessoas, ambientes ou até mesmo tipos de mídia que você normalmente consome. O cérebro, que está passando por reorganização, se beneficia de um ambiente que suporte e nutra os novos padrões que estão sendo estabelecidos. Também é crucial documentar sua experiência durante os 7 dias. Joe Dispenza recomenda manter um diário detalhado das mudanças que você observa, não apenas em seus estados internos, mas também em como você percebe e interage com o mundo ao seu redor. Estas anotações não apenas ajudam a consolidar as transformações que estão ocorrendo, mas também servem como lembretes tangíveis da realidade de sua capacidade de mudança quando enfrenta momentos de dúvida no futuro. O que torna esta técnica verdadeiramente revolucionária é sua acessibilidade. Você não precisa de equipamentos especiais, localizações específicas ou anos de treinamento para aplicá-la efetivamente. A única exigência real é seu compromisso com sua própria transformação e sua disposição de dedicar aproximadamente 1 hora por dia durante 7 dias consecutivos para o processo. Em comparação com o tempo que a maioria das pessoas gasta tentando mudanças através de métodos menos eficazes, 7 dias é um investimento mínimo para transformações que podem alterar toda a trajetória de sua vida. Se você sente que sua vida tem sido uma repetição de padrões que não servem mais a quem você está se tornando, se você sente que existe uma versão de você mesma esperando para emergir, mas que tem sido mantida em cativeiro por limitações neurológicas, então estes próximos 7 dias podem representar o ponto de inflexão que você tem estado esperando. A técnica que Joe Dispenza desenvolveu oferece um caminho direto para a transformação que não depende de circunstâncias externas, outras pessoas, ou mudanças graduais que podem levar anos para se manifestar. A única pergunta que resta é: você está preparada para descobrir quem você realmente pode se tornar quando as limitações neurológicas que têm definido sua vida são completamente dissolvidas e substituídas por possibilidades que talvez você nem mesmo consiga imaginar completamente neste momento? Se a resposta for sim, então os próximos 7 dias podem ser o início de uma vida que excede dramaticamente tudo o que você tem experimentado até agora. A capacidade de transformação está dentro de você, esperando apenas que você forneça as condições neurológicas corretas para que ela se manifeste completamente.